Agora, o assunto é a legalização do aborto, que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal e levanta alguns questionamentos polêmicos. A partir de que momento se inicia a vida humana? A partir da concepção ou a partir dos 3 meses de gestação? Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio, ao vivo, a pediatra doutora Silvia Palmeira, para falar sobre esse assunto. Lembrando que o nosso WhatsApp está aberto para aquela participação popular. Você que quer interagir, quer tirar dúvidas sobre esse assunto, aproveita a presença da pediatra aqui, ela que é realmente especializada para falar sobre o assunto. Lembrando de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora, para que eu possa ler o seu nome e interagir com você em tempo real. Então, WhatsApp na tela para vocês. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Tamires. Esse assunto tem uma polêmica, muita gente tem dúvida realmente. A partir de que momento se pode considerar que já existe vida humana dentro do organismo da mulher? Cientificamente, o que é dito? O que os estudos dizem sobre vida humana? A partir da concepção, a partir dos 3 meses de gestação? Bom dia. Bom dia. Tamires, bom dia a você e a todos os sergipanos e a todas as pessoas que nos ouvem. Eu gostaria de dizer que eu estou aqui em nome do Conselho Nacional do Laicato, dos leigos e leigas da Arquidiocese de Aracaju. E lhe responderei essa pergunta. Eu achei muito importante você levantar isso, que está havendo realmente uma polêmica. Eu acho que a gente tem que ter as informações. Nós não podemos, vamos dizer, uma temática tão grave, né? Nós não temos um certo conhecimento, senão nós podemos ficar só nisso, quem é a favor e quem é contra. E eu acho que não, nós temos que encontrar uma saída para este quadro. Então, da pergunta que você me fez, eu lhe respondo o seguinte. Um exemplo, cientificamente, não existe dúvidas, né? E a gente até se pergunta por que a 12ª semana? Porque a vida, ela é constituída a partir do momento que um óvulo, ela encontra-se com o espermatozoide e ela constitui uma célula que é chamada de zigoto. Dentro desta célula, haverá 50% da parte materna e 50% da parte paterna. Então, isto já é um ser vivo. Por exemplo, a gente vai falar na Luíse, né, que, como você sabe, a Luíse foi o primeiro bebê de proveta, né, como se fosse o primeiro bebê de laboratório, o primeiro bebê, né, na parte que ela foi in vitro, quer dizer, nos vidros, na manipulação de todos aqueles vidros que eles necessaram para fazer, e que depois essa célula foi transportada para o útero da sua mãe. Tanto é que o nome dela, que foi comemorado, né, os 40 anos dessa pessoa, que ela tem já filhos. Então, ela saiu, o homem conseguiu através da ciência, né? A gente tem que se alegrar com isso, tem que, há 40 anos atrás, pense quantas tentativas não foram feitas e conseguiu. E o nome dela é Louise, né, Joy Brown, que significa Joy, foi um pedido do médico dela, a mãe dela, que significa felicidade. Eu, quando estava fazendo essas pesquisas, eu descobri isso, que o nome dela é Louise Joy Brown, que Joy foi um pedido do médico. Então, a gente tem que entender que, como for, se eu conseguir, né, vamos dizer assim, fazer essa reprodução assistida, como é que eu posso dizer que dentro de um útero materno não existe vida? Não, é uma coisa assim que a gente tem que explicar a essas pessoas, que a gente não pode entrar nisso, porque senão vai ficar assim dizendo, eu sou contra, eu sou a favor. Não, vamos ver qual é a realidade científica e nós não podemos, neste caso, levar só a realidade científica. Nós temos que levar a bioética, nós temos que ver a parte religiosa, a parte do sofrimento, né, materno. Por que é que essa mulher, ela engravida sem ela desejar? É uma coisa que nós sabemos também, nós não podemos só fazer a defesa da criança, ou seja, no caso seria do feto, né, do embrião e depois do feto e depois da criança que vai nascer. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar ambas as partes. Então, tudo que é feito na vida, a gente tem que fazer as coisas que sejam bons para as pessoas, não para só a mãe. Então, a gente não pode ver essa ótica sobre a ótica só da mãe. E também não podemos ver sobre a ótica
do ser que está sendo formado. Assim que começou essa entrevista, os telespectadores já começaram a interagir. Eu vou ler rapidinho aqui a mensagem que recebemos da Suede, do bairro Farolândia. Suede, obrigada por sua audiência e todo mundo aí também ligadinho no bairro Farolândia aqui na capital. Acho um absurdo a legalização do aborto. Antes do 3º mês, já escutamos o coração no ultrassom. Já tem vida. Estamos num mundo onde existem métodos anticoncepcionais para a prevenção. Essa é a opinião da Suede. Você também quer enviar sua opinião, seu comentário? Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler o seu comentário ao vivo. Está aí a participação da telespectadora. Suelen, você está fazendo um grande, vamos dizer assim, um grande serviço, né, a todas nós que somos mulheres. Né? Eu fiz algumas perguntas, eu estive no Supremo Tribunal Federal fazendo essa defesa, né, como eu já lhe disse, pela igreja, mas assim, eu também me vejo, né, na condição de mulher, na condição de mãe, e acho que nós temos que ajudar essa pessoa, porque uma grande parte delas são adolescentes, que a gente tem que ter a realidade, nós temos que ter o pé no chão, ou a gente vai somente criticar. O acolhimento, então, acolher, nós temos que dar assistência, porque nós, por exemplo, eu trabalho, né, em algumas áreas que tem da saúde, e nós vemos que quando ela é acolhida, quando ela não vamos dizer assim, posta para fora, porque a maioria das vezes elas são abandonadas, né, por esses pais, porque são pais, né, não só é a responsabilidade da mulher. A mulher teve, vamos dizer assim, foi dada a possibilidade de gerar, mas ela não é só responsável por aquele ser humano. Esse acolhimento da família, do poder público, da sociedade. Da sociedade e do sistema também único de saúde. Até porque existe também a questão da saúde pública. Olha, está ao alcance do poder público e da sociedade em geral oferecer ações positivas para a solução dos problemas sociais envolvidos nesta prática. Medidas educativas, o amparo físico, psicológico, social, interdisciplinar, multidisciplinar à gestante. Então, a partir do momento que ela engravida, é importante todo esse suporte, todo esse apoio. Auxílios materiais, a própria adoção do neonato por outras famílias também. Sim, é uma solução. Porventura, essa adolescente também não possa ter condições psicológicas, emocionais e financeiras para criar. E todas essas medidas beneficiam e valorizam o binômio materno-fetal e atuam no sentido de reduzir ambas as mortalidades, porque também existe a questão, a senhora é médica, também pediatra, existe também o risco também que a mãe está pondo ali naquele momento. Né? Certo. Veja bem, porque existem 3 casos, né, que a nossa legislação brasileira, ela já aceita. É no caso do estupro, que a mulher poderá aceitar ou não ter esse filho. Ela também tem, na medida que essa criança tem anencefalia, que é a falta do cérebro, porque a parte científica já comprova que ela não consegue sobreviver, algumas conseguem 12, 24 horas. Essa parte, eu não diria assim a minha opinião seria que não, mas cientificamente nós temos que aceitar, senão a gente vai de encontro o que é real, e a gente vai, né, por nossa parte e por nossa crença religiosa, que no caso seria a minha. Mas eu tenho que, no momento, também mostrar. Então, existem alguns casos, e quando existe um risco de vida gravíssimo da mãe. Então, são os únicos 3 casos que existem, né? Mas o que a gente também quer ver é a proteção dessa mulher. E porque agora estão impondo, né, dizendo a ela, veja, é uma tentativa de dizer que até 12 semanas pode haver esse aborto voluntário. Eu digo, eu não quero mais esse filho, mas dizendo que ali não é vida. Quando a gente sabe que é vida. Porque não jamais vai sair do útero materno alguma coisa que não seja o quê? Uma criança. Uma vida humana. Só que esta vida humana está em desenvolvimento. Mas é uma vida. Existe. Então, vocês têm que entenderem qual é a tentativa. Aí, outra segunda tentativa é muito de mostrar que morrem mais as mulheres negras e pobres. Realmente, é uma verdade. Só que nós temos que acolher e não... O fruto desta mulher, eu dizer que ele tem uma sentença de morte, porque será uma sentença de morte para os futuros, os filhos, que seriam os filhos destas mulheres. Então, eu também estou fazendo, vamos dizer assim, uma afronta a ela, porque eu digo assim, não, já que são vocês as mais, eu posso
matar. Porque a gente, normalmente, no Brasil, nós usamos muito palavras na tentativa de não esclarecer as coisas, né? Você viu a história do colarinho branco, né? Que uma estrangeira, uma jurista estrangeira, mandou saber o que significava então, é importante aquilo. realmente esclarecer as terminologias. Olha, vamos esclarecer. interagir agora com o telespectador Pedro Henrique, que está falando aqui com a gente, interagindo em tempo real. Pedro Henrique está falando conosco. Pedro Henrique Coutinho, cristão católico, ele revela aqui a questão da espiritualidade. Ele está falando de Maruim. Bom dia para todos em Maruim. Obrigada pela audiência de vocês. E ele diz assim: se cientificamente não há dúvida da existência da vida na concepção, então por que o assunto está no Supremo? E por que grupos políticos de ideologia de esquerda ainda defendem esta atrocidade? Está aí a participação do telespectador Pedro Henrique Coutinho, da cidade de Maruim, levantando esse questionamento aqui, ao vivo, aqui na TV do Sergipanos. Ficou, então, o questionamento do telespectador. Pedro, também eu agradeço, mas também vou aceitar quem for a favor, né? Nós não podemos fazer esse embate. Agora, nós que temos que esclarecer. Na verdade, ele não se manifesta a favor do aborto, não. Ele faz um questionamento, né? Sim, já que existe vida humana, por que isso ainda está sendo discutido? Né? Pronto, é porque assim, aí agora, dizem, por exemplo, dizem assim, mas os países desenvolvidos realizam isso. Eles realizam, mas eles realizam numa outra condição de educação e numa outra condição de saúde, porque vai ser um verdadeiro caos. Como é que eu posso expor vamos dizer assim, o extermínio de uma criança possa ser possível como um método anticoncepcional? Como? Verdade. A questão dos leitos hospitalares, né? Também a gente já enfrenta graves problemas de saúde. Imagina se ocorrer a legalização do aborto. Como vão ficar os leitos hospitalares para acolher todas essas mulheres, né? E aí entra agora a participação de um telespectador aqui. A Aline Pereira está falando com a gente do bairro Jabotiana, de Sergipe. Ela diz: acho que o aborto pode ser feito quando existe realmente um caso de risco. Mas temos muitos métodos para não engravidar. E hoje esse tema é bem aberto do que há alguns anos atrás. Minha opinião, sou contra pela pessoa que não tem essa responsabilidade de se prevenir. Está aí a participação da telespectadora. A Melry Santos de Itapuranga da Ajuda também fala aqui com a gente, dizendo que é contra o aborto, é uma vida sendo tirada. E se prevenir não é necessário realmente tirar essa vida. Muito obrigada pela participação de vocês. Muita gente também em Malhada dos Bois. Bom dia para todo mundo aí em Malhada dos Bois. E o telespectador fala assim: sou contra o aborto, tem vários métodos para prevenir uma gravidez, e eu só seria a favor se a mãe realmente estivesse correndo risco de vida, ou se houvesse um abuso ou estupro sem a permissão da mulher, que aí nesse caso já é realmente legal. Né? Eu fico muito feliz, né, que as pessoas comecem a entender, porque assim, quando a gente vai fazer uma discussão que nós não entendemos, não é? A gente fica muito assim, no sim e no não. Eu sou contra e eu sou a favor. Nós não podemos partir deste princípio. Nós temos que partir de um princípio que haja a vida. Né? A vida tem que ser preservada, porque todos os extermínios que começaram na história da humanidade, elas começaram quando você discrimina. Você discrimina, você diz: isso aqui não é bom, isso aqui não presta. Então, a partir deste momento. Então, nós vamos fazer vamos dizer assim, uma afirmação de que a vida, antes de 12 semanas, do momento que ela existe e até 12 semanas, ela não tem valor. Isso é uma coisa gravíssima quando eu digo isso. Né? Eu digo que a vida só vai ter valor a partir de 12 semanas e um dia. Aí, daí para aí, ela teria... Então, e será uma extinção da vida. Né? Aí a gente pergunta, como vão se portar os médicos? Né? Eles vão aceitar numa profissão que diz o seguinte: você tem que preservar a vida sobre todas as hipóteses. Né? Pode chegar quem chegar, você terá que lutar pela vida. Né? Aí, como é que a gente vai dizer? Agora você vai legalmente, com a tutela do Estado brasileiro, veja bem. Só que é assim, eu quero também esclarecer, porque aqui está sendo uma coisa que eu espero que as pessoas vejam isso, revejam isso aqui que nós estamos discutindo, porque assim, o certo não é a legalização, eu tenho que ser correta, porque no final vai ser uma legalização. Vamos dizer por quê. Mas assim, elas querem a descriminalização. O que é descriminalização? É dizer que a pessoa que faz o aborto,
que no caso eu entendo como sendo um assassinato desta vida em desenvolvimento, né? Essa pessoa terá algumas penas pelo o Código Penal. Então, elas querem tirar esta parte. Agora, eu me pergunto, alguém conhece alguma mulher que já ficou presa porque fez um aborto? Tem alguma pessoa, Não. tem alguma mulher, né? Eu pergunto isso às pessoas. Então, na realidade, ocorre, elas correm risco de vida. Não podem vocês fazerem. Vocês estão vendo na televisão que quando se faz as coisas sem ser dentro da técnica da medicina atual, já existem possibilidades, tanto é que existe risco tal, se você tem tal idade, se você tem um problema de coração, se você é diabético, você vai para uma cirurgia ou vai para um ato, que nesse caso, né, seria vamos dizer assim, um procedimento até sem ser de muita alta complexidade, né, diferente de uma cirurgia Inclusive, cardíaca. uma preocupação sobre isso, a senhora falou em alta complexidade aí, uma grande preocupação é realmente em relação à saúde pública. Inclusive, a telespectadora Cássia Nunes, do bairro Farolândia, também está acompanhando nossa discussão, e ela diz assim, bom dia, muito importante a discussão, se falar sobre legalização do aborto, também deve-se falar sobre a parturiense normal, que deve ser assistida pelo SUS, né? Até para que ela sinta-se acolhida. Né? Imagina, a gente tem sérios problemas hoje com a saúde pública, pessoas que passam horas e horas na fila para fazer um exame simples, e aí uma vez que o Estado investe na melhoria desse atendimento para as parturientes, para a gestante, aí sim a gente consegue mudar um cenário, mudar um quadro emocional de uma adolescente que engravidou sem planejamento, e etc. E tal. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui, senhora que está participando de perto das discussões junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu só muito queria obrigada. dar só uma palavrinha. Que vocês se inteirem, todos nós temos que nos inteirar desta problemática, porque não é né, é nossa, é da mulher. Quem faz o maior sofrimento neste caso é dela, porque quando ela chega na finitude da vida, né, que a vida tem um final. Quer dizer, eu não acredito que termine tudo aqui na parte material, mas Tamires, a gente tem que fazer esse olhar, porque essa mulher sofre muito quando ela chega na idade, vamos dizer assim, da finitude da vida dela, de idosa, ela dirá assim, onde estará aquele meu filho que deveria talvez estar aqui próximo de mim, me auxiliando, porque nós todos vamos precisar desse auxílio de uma outra pessoa, e ele não está mais comigo, porque eu extingui a vida dele. Então, as pessoas não levaram em consideração, não estão levando a parte psicológica da mulher, a parte espiritual, a parte da dor, nada disso. É assim, vamos fazer e vamos imitar os outros países. Não. Porque o nosso país assina tanta coisa, tantos tratados e tantas coisas, e ele não faz, ele não cumpre. A tuberculose, a hanseníase, entendeu? Nós temos que amparar esta mulher, nós temos que respeitá-la, dizer, minha filha, estamos aqui perto de você, o que é que você precisa? A nossa igreja se compromete a fazer isso. Por isso que a gente trouxe à tona essa discussão, para que a sociedade participe, para que o poder público participe, repense também sobre a questão da saúde pública, porque é preciso oferecer acolhimento, é preciso oferecer celeridade na busca desses exames, no neonatal, para que todas as mulheres tenham isso de forma igualitária. Para isso que o povo paga imposto. Muito obrigada por sua participação aqui. Eu que lhe agradeço. Bom dia.